Oiê! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais ouço, tanto aqui no consultório quanto na vida, e é algo que todo mundo tem que saber antes de se submeter a qualquer procedimento estético. Eu sou a Júlia Loreto e hoje vamos conversar sobre os principais riscos de procedimentos estéticos. Então, se você pensa em fazer procedimento estético ou se você já fez ou conhece alguém que fez, esse vídeo é para você. Então, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha com alguma amiga que também gosta dessa área e que está pensando em fazer procedimento estético. Como hoje o assunto é bem sério, a gente vai direto ao ponto. Então vamos lá, eu separei 7 conceitos que eu quero conversar sobre hoje com vocês. Mas antes de começar, antes de tudo, eu quero lembrar que só não está exposto a risco quem não faz procedimento. Então sim, seja o procedimento mais simples que você está fazendo, até o mais invasivo, o mais complexo, você está sim exposta a certo risco. Mas é claro que tem sim como a gente prevenir, tem sim como a gente tratar, e é isso também que eu vou trazer para vocês. Vamos lá então para o primeiro deles, que é o hematoma. O hematoma, a maioria das pessoas já está acostumada, ele não está associado somente a procedimentos estéticos, mas ele é muito comum em procedimentos injetáveis. Porque o que é o hematoma? Nada mais do que o rompimento de vasos sanguíneos, geralmente vasos bem pequenininhos que estão distribuídos ao longo do nosso corpo. Por isso que é tão comum de acontecer. Quando você bate o seu braço em algum lugar, forma um hematoma porque há o rompimento desses vasos. E sim, o nosso próprio corpo tem um mecanismo ali para cuidar disso super rapidinho. Dependendo do tipo de pele também, tem mais chances de formar hematoma ou não, né? É desse hematoma aparecer, na verdade. Então, esse rompimento dos vasos não vai ter nenhuma sequela, nenhum dano muito além disso. Existem também pomadinhas para cuidar disso, que a profissional pode orientar o uso depois. Mas o nosso próprio corpo gera um mecanismo de inflamação que faz com que o próprio corpo limpe todos os resíduos que ficaram ali. Aquele microvaso é reabsorvido e ele é cicatrizado, normal, volta à sua formulação original. Então não tem problemas maiores além do roxinho que vai ficar ali no lugar. O segundo, então, é o edema, o inchaço, que também é muito comum e normal após procedimentos estéticos, tanto durante quanto após na realidade. Isso acontece porque o nosso corpo promove uma vasodilatação para que o sangue consiga passar ali naquela região junto de células de defesa. Então é um mecanismo super normal e natural do nosso corpo. Junto disso, também aprofundando um pouquinho, aumenta a permeabilidade vascular na região, gerando um acúmulo de líquidos ali que vai causar o inchaço. Então também é um risco, digamos assim, né, uma consequência de procedimentos estéticos, mas que é super normal e esperado. Bom, então esses dois primeiros conceitos que eu trouxe, na verdade, não são de fato riscos de procedimentos estéticos, mas sim consequências normais e esperadas quando você realiza um procedimento, seja ele injetável ou não. A partir de agora eu vou falar das reações que não são esperadas, que a gente não quer que aconteça, mas que tem sim um risco de acontecer durante um procedimento estético. Vamos começar então com alergias. Pode sim acontecer de uma pessoa ter alergia a algum produto específico que é utilizado em um procedimento estético. Tá aí a importância sempre de fazer uma boa anamnese, então de perguntar, de conversar com o paciente e de você, paciente, também informar para o profissional se você já sabe que você tem alguma alergia. Outro ponto importante é sempre de buscar utilizar materiais que são reabsorvidos pelo nosso corpo. Esse é o caso, por exemplo, do ácido hialurônico, que é o preenchedor que a gente usa. Então, nada de PMMA, que já foi muito falado, muito polêmico, que era sim utilizado como um preenchedor, mas ele não é reabsorvido pelo corpo. Então, uma vez que injetado, ele vai durar para o resto da vida e isso pode sim trazer problemas para as pessoas. Agora, quando a gente fala de ácido hialurônico, é algo que a gente já tem, que o nosso próprio corpo produz, então tá tudo bem da gente injetar ele, você não vai ter uma alergia. A toxina botulínica, né, que é o Botox, também é muito difícil de acontecer uma alergia, mas se acontecer, geralmente está associada à proteína da toxina. É muito difícil, mas saiba que existe sim esse risco. Agora, quando a gente está falando de outros procedimentos que usam cosméticos ou coisas do tipo, tem também aquele risco de causar uma alergia local na pele, uma irritaçãozinha ali que também pode ser controlada.
O próximo são as infecções. As infecções podem surgir por diversos motivos, mas o principal caso, quando acontece, é pela falta de higienização, de asepsia, de descarte adequado de materiais e esterilização de materiais. Então, sim, as profissionais têm que ter muito cuidado com isso e você, cliente, você, paciente que quer fazer um procedimento estético, tem que escolher um lugar adequado, uma profissional que tenha esses cuidados. Além disso, a gente também tem que seguir as recomendações, as orientações pós-procedimento. Então, se você fez algum injetável ou, por exemplo, um microagulhamento, que ele vai sim deixar a sua pele desprotegida. Você não pode ficar colocando a mão ali no local do procedimento. Se você fez um injetável que tem um furinho, você não vai ficar colocando a mão, porque a gente está cheio de bactéria. Então, é seguir as orientações pós-procedimento, que também vai te ajudar a evitar a ter infecções, mas é sim uma possibilidade, mas que pode super e que deve ser evitada. Próximo tema, manchas. Hiperpigmentação pós-inflamatória, HPI. Se vocês verem essa abreviação, já sabe que são as manchinhas que surgem após a realização de um procedimento. Muitas vezes pessoas buscam procedimentos para curar, para tratar manchas e acabam piorando essas manchas. Por que isso acontece? Em grande parte dos procedimentos estéticos que a gente busca sim uma inflamação, mas é uma inflamação controlada, que ela é positiva, benéfica para o nosso corpo. Mas esse processo inflamatório acaba ativando também os melanócitos, que são células que produzem melanina, que é um pigmento. E esse pigmento em excesso pode acabar se acumulando tanto nas camadas mais superficiais quanto mais profundas da pele e gerando essas manchas. Então, sim, há uma chance de procedimentos estéticos piorarem manchas. Mas, mais uma vez, esse risco pode ser evitado. Com técnica certa, com cuidados pré e pós-procedimento, com uma avaliação adequada, então a profissional saber o tipo de pele que ela está mexendo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração e esse é um risco que raramente acontece se os cuidados certos são tomados. Vamos falar agora de cicatrizes. As cicatrizes também são causadas por um erro ali no processo de cicatrização. Então, depois que acontece a inflamação do procedimento, o nosso corpo passa por um processo de cicatrização em que pode acabar deixando ali lesões, marcas na nossa pele. Mas assim como a anterior, isso tudo pode ser evitado conhecendo a paciente, conhecendo o tipo de pele dela, com a técnica adequada e com os cuidados pré e pós-procedimento. Eu não podia deixar de finalizar com o mais temido e digamos assim que é a etapa final, né? O último, o pior dos casos, mas que existe sim uma certa chance de acontecer com um procedimento estético e você, cliente que está se submetendo a isso, tem que saber que existe esse risco, mas como todos os anteriores, eles são sim evitáveis e são sim reversíveis, tá bom? Desde que, é claro, a profissional tenha um acompanhamento de perto, então que ela se preocupe com o seu pós-procedimento, que faça acompanhamento diário por foto, por vídeo, que faça testes com você. Tudo isso pode ser revertido sim e não é para gerar grandes sequelas. Tá bom? O procedimento estético, é claro, tem o objetivo de deixar você ainda mais linda, então a gente não quer que nada disso aconteça. Então vamos lá! Por último, eu quero falar com vocês sobre a necrose. O que é a necrose? É a morte do tecido por falta de circulação sanguínea ali naquela região. Então o seu tecido vai ficar sem oxigênio, vai ficar sem nutrientes e ele vai sim morrer. Então essa é a etapa final de quando acontece uma complicação estética. Na estética, a necrose é mais comum em procedimento injetável, principalmente com preenchimentos ou bioestimulador de colágeno, que a gente está de fato injetando um produto ali dentro do seu corpo. E o que acontece? Quando você injeta o produto, ele pode acabar comprimindo ou interrompendo mesmo, entupindo um vaso sanguíneo. Então, tem essas duas possibilidades. Vamos lá. A primeira, se o produto é injetado dentro de um vaso, ele vai interromper a passagem do fluxo sanguíneo naquele vaso. Ou, se o vaso está aqui e o produto é injetado em excesso e muito
perto desse vaso, ele pode comprimir o vaso e também vai interromper o fluxo sanguíneo. Então, o tecido que está do outro lado ali, que precisaria dessa circulação sanguínea, não vai receber o que ele precisa. Então, esse tecido do lado de cá, que não está mais recebendo sangue, nutrientes, oxigênio, vai sim morrer e necrosar, certo? Então essa é a base da necrose, mas existem sinais antes da gente chegar nessa etapa final e tão temida que é o pior dos casos. Então, esses sinais são, no momento da aplicação, já é perceptível que a pele vai ficando mais pálida, mais branquinha e até mesmo brilhante. Depois, com o passar do tempo, ela vai ficando arroxeada, mais escura, mas a gente também tem que evitar que chegue nessa etapa. Tem coisa para fazer antes disso. A região também fica muito mais dolorida do que o normal, porque em procedimento estético, gente, não é para você sentir uma dor absurda. Tem gente que tem mais sensibilidade, outras menos, mas não é para ter muita dor. Se tem alguma coisa de errado, tá? Então a sensibilidade, a dor ficam aumentadas também. Existem coisas que as profissionais devem fazer também para evitar isso. O primeiro de tudo é óbvio que é ter conhecimento. Então a gente tem que saber do básico da anatomia. A gente tem que saber onde estão as artérias, onde estão os vasos, como que é a inervação facial, para a gente ter cautela realmente e saber como manusear. Mas também é válido lembrar que a anatomia varia de pessoa para pessoa. Então eu posso ter uma artéria passando aqui e você pode ter a artéria passando aqui. E não tem como a gente saber isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado ali, mas nada é muito exato. Então ter esse conhecimento, dominar isso é essencial. A segunda questão também é trabalhar com a aspiração. O que é a aspiração? Quando a gente injeta alguma coisa ali, a gente está com a agulhinha, a gente puxa antes o êmbolo, né, da agulhinha e a gente faz uma aspiração. Caso a gente esteja dentro de um vaso, vai dar o que a gente chama de aspiração positiva. Então a gente vai sugar um pouquinho daquele sangue. A gente sabe que está dentro de um vaso, a gente vai tirar a agulha da paciente, vai descartar, né, aquele sangue, vai injetar novamente em outro local, fazer a aspiração novamente, não veio sangue, tudo certo, a gente pode injetar. Mas nesse caso a gente impede, né, evita que seja injetado dentro do vaso, mas se você estiver muito próximo do vaso, a gente não consegue impedir que ele seja comprimido, né? Então essa compressão não tem como a gente evitar com a aspiração. Outra questão é o uso de cânulas. Então a maioria das pessoas tem muito medo da cânula. Eu vou inclusive pegar uma ali para mostrar para vocês o tamanho dela, assim, mas não é para assustar vocês, é realmente para tranquilizá-los que a cânula é mais segura do que a agulha até mesmo, porque a cânula não tem corte. Então a agulha, ela realmente consegue cortar um vasinho, cortar o tecido. Mas se eu encostar a cânula assim, ó, na palma da sua mão, no seu rosto, ela não corta, ela não consegue perfurar nada. Então não tem como ter esse medo. Então em regiões que são mais vascularizadas, que têm artérias mais importantes, a gente sempre trabalha com a cânula, tá certo? Peguei aqui uma cânula, vou mostrar pra vocês, essa é a embalagenzinha. Ó, então, a cânula, ela vem assim, ó, acho que dá pra ver, qualquer coisa eu coloco uma fotinho. Ela é maiorzinha assim, tá? Então o comprimento dela é maior, mas ela não tem corte. Ela vem junto de uma outra agulhinha e essa agulhinha é pra gente fazer o que a gente chama de pertuito. Então é um furinho por onde a cânula vai entrar. Porque a gente tem que furar e só a agulha fura, certo? Para depois a gente conseguir entrar com a cânula e chegar no local que a gente deseja fazer o procedimento. Mas ela é super segura. Então, certo, falamos sobre os sinais, o que acontece caso um tecido esteja em processo caminhando para uma necrose, então como identificar antes para a gente intervir. Falei também sobre formas da profissional evitar que isso aconteça, mas agora vamos falar de como tratar caso esses sinais estejam aparecendo, como que a profissional deve atuar. Como eu já disse lá no começo, é muito importante que a profissional tenha o cuidado de ter um acompanhamento pós-procedimento. Então, sempre pedir para a paciente enviar foto na noite do procedimento que foi realizado, na manhã do dia seguinte, por alguns dias ali, ter esse acompanhamento bem próximo para saber como que está evoluindo o caso dessa paciente. E isso é com todas.
Não só se você tá com medo, se você tem dúvidas ali de que pode ter causado alguma interrupção ali no fluxo sanguíneo, tá? Então, sempre ter esse acompanhamento, esse cuidado também com a paciente. Mas, vamos lá. O que a gente pode fazer? O primeiro de tudo e mais básico que resolve na maioria dos casos, que é assim, o ideal de acontecer identifiquei que pode estar havendo uma certa compressão ali naquela região, daquele vaso sanguíneo, a gente entra com massagens. O ácido hialurônico é um gelzinho, já mostrei pra vocês, mas vou deixar um vídeo dele aqui também, caso você nunca tenha visto. O ácido hialurônico é um gel, então se a gente faz uma massagem, tá? Não pode ter passado muito tempo do procedimento, para o produto ainda não tá 100% acomodado. A gente faz uma massagem, a gente consegue diluir um pouquinho ele ali e diminuir a compressão do vaso sanguíneo. Então, esse é o melhor dos casos, problema resolvido, você não vai chegar na necrose. Outra solução que a gente tem, que também é muito utilizada, é a hialuronidase. Então, já entramos aí em outra questão, que é se a harmonização facial, se os preenchedores são reversíveis. E sim, a gente tem uma enzima que é a hialuronidase, que ela consegue degradar o ácido hialurônico. Então, se for injetado o ácido dentro de um vaso e você precisa remover aquele produto dali, a gente consegue entrar com a hialuronidase e ela vai degradar o ácido e tá tudo certo também. A gente evita que chegue na necrose. Mas é claro que tudo isso tem que ser feito rapidamente, para não deixar chegar nesse resultado final. Bom, mas em casos extremos também, acompanhamento médico e encaminhamento para um médico, para um especialista, para ter o cuidado necessário. Isso é muito, muito importante e todo profissional tem que estar preparado caso isso aconteça alguma vez. Mas existem sim todas essas formas de prevenção que eu trouxe aqui para vocês. E uma outra coisinha também que eu esqueci de falar, mas é super importante, super utilizada tanto em consultório quanto pedindo para as pacientes fazerem em casa, que é o testezinho de compressão. Então, caso você tenha dúvida, será que aconteceu uma interrupção do fluxo sanguíneo ali, a gente consegue fazer uma compressão, então pedir para a paciente fazer esse movimento mesmo de apertar a região com cuidado, é claro, apertar a regiãozinha que foi feito o procedimento. A região vai ficar mais pálida, mais esbranquiçada na hora, tá? E depois que a pessoa tirou o dedinho, parou a compressão, a gente precisa que ela volte a ficar corada. Isso quer dizer que o fluxo sanguíneo tá chegando lá e que voltou tudo ao normal. Então esse é outro testezinho bem bacana para você sempre saber. Então é isso. Espero que não tenha ficado nenhumas dúvidas. Existem outros riscos, outras complicações, mas essas são as mais comuns, as mais faladas e as mais possíveis de acontecer, que você também, paciente, que quer se submeter a um procedimento estético, tem que saber que existe esse risco. Mas escolhendo a profissional certa, sabendo de todos os cuidados, seguindo as orientações pré e pós-procedimento, as chances disso vir a acontecer são mínimas e, se acontecer, existe reversão. Eu acredito fortemente que o medo não pode te impedir de fazer algo que você sonha, algo que vai mudar a forma como você se enxerga, algo que vai transformar a sua autoestima. Então, sim, é muito importante a gente ter medo, porque é a nossa vida que está em risco, né? Só que saiba que existem sim formas de prevenir tudo isso, forma de cuidar de tudo isso, então não deixa que o medo te impeça de fazer algo que realmente pode mudar a sua forma de se enxergar. Os procedimentos estéticos são sim super seguros, cada vez mais a gente tem avanço de tecnologia, de técnicas, então saiba que se você tiver com uma profissional boa, com uma profissional que se importa, a chance disso acontecer é mínima. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou realmente, deixa o seu like, deixa um comentário aqui e encaminhe para uma amiga para ela perder todo esse medo e realmente fazer o procedimento estético, porque ele pode transformar vidas. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vou deixar o link aqui na bio, é lá que eu compartilho a minha rotina, o meu dia a dia, os atendimentos aqui no consultório e um pouquinho de tudo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!